Marcos capítulo 10, versos 21 e 22. Na minha versão, eu leio assim: E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Existem várias formas de analisar esse episódio registrado por Marcos. É possível que você já tenha ouvido muitas vezes essa história. E é possível também que num primeiro momento isso não pareça muito interessante a você. Os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, contam essa história. E há muita similaridade entre os relatos. Mas cada um dos evangelhos acaba por fornecer um detalhe adicional e nos ajuda a montar uma espécie de mosaico. Quando nós colocamos os três relatos e os examinamos de maneira separada, detalhadamente, a gente consegue perceber que existem pedacinhos diferentes em cada um deles. E talvez você acabe percebendo nessa manhã que há mais sobre você nessa história do que num momento você imaginou. Eu, particularmente, passei muitos anos achando que essa história não tinha nada a ver comigo. E a razão é óbvia. Eu não sou rico. Certo dia, um amigo próximo, que era ancião da igreja, me disse assim, rindo, mas ao mesmo tempo com pena, né? Vocês pastores ganham muito pouco para ter que lidar com tantos problemas. Eu entendi o que ele quis dizer, a gente deu risada juntos, mas eu acabo discordando disso, porque o meu salário aqui, ele é suficiente. Mas eu entendo que a maior parte do meu salário está retido, e só no futuro eu vou ter acesso. No sentido comum do termo, eu digo de novo, eu não sou rico, eu não tenho uma conta bancária gorda, eu não tenho investimentos, imóveis. Então, por muito tempo, eu achei que essa história não tinha nada a ver comigo. Mas talvez eu a tenha lido superficialmente. O homem da parábola se sentiu atraído por Jesus. E o que nos surpreende neste relato é que isso não foi suficiente. Eu disse parábola, mas não é parábola. O homem dessa história, ele se sente atraído por Jesus e a história sugere que essa atração por Jesus não foi suficiente para ele. Porque uma admiração por Jesus, por mais bela e encantadora que seja, não basta. Viver um moralismo religioso também não é suficiente, semelhante a ele. Olha, isso eu tenho feito a minha vida inteira. Nossa lista de boas ações, elas também não são o bastante. Então Jesus vai no X da questão, quando ele diz para aquele jovem, uma coisa te falta. Aqui, essa coisa adquire um elemento customizado, tem uma coisa para cada um de nós, única, diferente, personalizada. A sua coisa é diferente da minha, e a minha talvez não tenha nada a ver com você. Quando nós nos encontramos com Cristo, é Ele quem trata de dizer que coisa é essa que nos falta. O jovem da história tinha um problema com seu patrimônio. Seguir Jesus exige o abandono dessa coisa. E Jesus não admitirá o primeiro lugar no seu coração com nenhum outro rival, seja lá qual for. Ele não aceitará nada menos do que tudo da sua vida. E a minha oração nessa manhã é que o Espírito do Senhor ajude você a reconhecer qual é a sua coisa. E sem uma confrontação, não haverá cura. Hoje nós não vamos usar band-aids e Tilenol aqui, porque é possível que o nosso problema exija algo muito maior do que isso. Você poderá encontrar abrigo em igrejas que se dizem cristãs,
vendendo um Jesus bonzinho demais para dar algumas palmadas, mas Cristo não está nesses lugares. Você vai poder encontrar abraços acolhedores em comunidades que se dizem cristãs, mas o que realmente elas estão fazendo é preparar pessoas para a destruição. A salvação exige perdão, o perdão exige confissão, e a confissão exige confrontação. A coisa mais perniciosa que eu tenho ouvido de uns tempos para cá são argumentos missionários para acalmar a consciência de pecadores que não querem abrir mão de seus ídolos. Ajustes ao gosto do cliente. Princípios estão sendo negociados, vontades e preferências carnais para acomodar pecadores em suas poltronas confortáveis. Eu digo a você, não tente, não ouse impor sua vontade depravada a Deus, porque esse discurso não vai colar quando você tiver que dar conta dos seus atos. É papel da igreja ecoar as palavras de Cristo, e é meu papel nessa manhã dizer, uma coisa te falta. E a minha pergunta, o que estaria te faltando? Será que você anda cruzando a linha nas carícias com a sua namorada? Você tem ficado sozinho com ele ou com ela em horários e locais inapropriados? Será que a pureza e a virgindade viraram conceitos ultrapassados no nosso meio? Casados e solteiros, será que alguns de nós estão alimentando a sua mente com lixo da pornografia? Será que a gente aderiu por um acaso o conceito comum de masturbação como se fosse algo comum de alguém que está descobrindo o próprio corpo? Estaria as nossas moças sensualizando para chamar a atenção para si e se sentir valorizadas? A mentira, para nós cristãos, virou apenas um recurso para subir na vida? Será que a gente começou a relativizar a desonestidade, dizendo que o mundo é dos espertos e problema dos bobos? Será que nós andamos entorpecendo a nossa mente com coisas, comidas e bebidas para a gente tentar esquecer dos nossos problemas? Será que a comida e a bebida virou um refúgio para nós, uma espécie de ídolo? Tudo isso não passam de ídolos, que se não forem deixados nos impedirão de seguir o caminho com Cristo. Você pode até achar que é um cristão, mas você não é um cristão de verdade, a menos que ele ocupe o primeiro lugar na sua vida. O caminho de Cristo é estreito e a porta, ela é apertada. Sobre os ombros dos seguidores de Jesus, há uma cruz, onde suas vontades e preferências são subjugadas a Ele. Sua música, seu vocabulário, sua roupa, sua vaidade, suas opiniões, seu temperamento, a sua sexualidade, tudo isso precisa ser crucificado com Cristo. No caso do jovem rico, o problema dele era o dinheiro. Então Jesus olha para ele e diz, resolve isso, para a gente poder caminhar juntos a partir de agora. E a visão de Marcos, para mim, ela é comovente, diferente das expressões utilizadas por Mateus e Lucas. Marcos diz que Jesus o amou, olhou para ele e o amou. Jesus amou aquele jovem, Jesus queria tanto o bem dele, Jesus tinha tanto mais para oferecer a ele. A coisa daquele rapaz precisava ser resolvida, e com amor Jesus apelou ao coração dele, resolve isso, essa coisa te falta, esse obstáculo você precisa remover. E a sequência do texto diz que ele ficou muito triste. O texto diz que o jovem ficou triste, Jesus também ficou triste. Jesus e o jovem ficaram tristes, porque Jesus e o jovem tinham algo em comum. Ambos se entristecem porque não queriam perder o que amavam. No caso do rapaz, o dinheiro. No caso de Jesus, o próprio jovem. O jovem se entristeceu porque não queria deixar aquilo que ele tanto amava. Muita gente vai bem na caminhada cristã até ser contrariado, até Jesus olhar para ele e dizer, ei, você precisa resolver isso daqui. Mas muitos de nós reagimos com alguma violência, não mexa com o meu ídolo.
O pastor é legal, até pisar no meu calo. O pregador é interessante, até mencionar os meus pecados. Não mexa com o meu ídolo. Israel, o antigo, que a gente, ao ler a Bíblia, olha com um certo escândalo e vê as tolices de ir atrás de divindades construídas por mãos humanas, se curvou a Baal, Astarote, Moloque, Azera, Istar, Dagon e outros. E a gente olha para o relato bíblico de Israel virando as costas a Deus e adorando esses ídolos de pau, de pedra, de ouro, olhando para os astros, se voltando para a lua, para as estrelas, para o sol. A gente diz que absurdo, que bando de cabeça dura, que bando de miolo mole. E quando os profetas eram acionados por Deus, esses profetas corriam um sério risco de vida. Rei e povo se contorciam com a reprovação. A idolatria sempre foi uma ameaça em todas as suas formas. Por qualquer coisa que pretenda ocupar o lugar de Deus, se configura um ídolo. Mas nós vivemos hoje numa época em que os ídolos e a idolatria se tornou muito mais sofisticada. Há um inimigo mais perigoso que qualquer forma primitiva de idolatria. Pior que sacrifícios humanos, pior que prostituição cultural. É mais perigoso porque muitas vezes se disfarça em forma de piedade. É o nosso eu com alguns cantinhos, escondendo ídolos. A nossa tendência sempre é: não mexa com o meu ídolo. Não fale da minha roupa. Deus conhece o meu coração. Não censure a escolha da minha namorada. Quem é você para fazer distinção de pessoas? Não tem nada de mais do que eu bebo na minha xícara. Por que você quer implicar com a cor da minha unha ou com a minha bijuteria? Não entre aqui. Existem cômodos na nossa alma, áreas na nossa vida, que se alguém se atrever a dar pitaco, a gente vira um bicho. Mencionar algumas dessas coisas no púlpito, confesso a você, me cansa, porque nós já deveríamos ter superado isso. Um diácono com fita métrica na porta da igreja é de um mau gosto sem tamanho ali para medir a saia das senhoras. Sermões com listinhas de pode e não pode é de uma imaturidade indescritível, mas desde a antiguidade tem sido assim. Pela dureza do coração de vocês, Deus falou a Israel. A gente tem que citar coisas que o princípio por si só, se entendido, entesourado no coração, já teria dado conta. Já não nos seria suficiente as palavras de Paulo, modéstia, decência e bom senso? Não seria a nossa extravagância um atrevimento contra esse princípio, o princípio da modéstia? Não seria a sensualidade de homens e mulheres com suas roupas apertadas e decotes provocantes? Não seria isso uma indecência? Ou isso para nós já não é mais importante? Lembrar que cada lugar e ocasião exige um certo tipo de vestimenta não é um apelo ao bom senso. Um museu, uma repartição pública, uma corte tem um dress code, mas na igreja tem que aceitar o que eu quero usar. Isso é um assunto chato. A estética revela quem a gente é. E a gente não pode esquecer disso. Mas para os legalistas de plantão, não esqueça que ainda é possível dissimular um coração idólatra e corrupto por trás de uma saia de lã no tornozelo ou de um paletó e gravata. Uma coisa te falta, a pergunta é feita. E eu digo, o que seria para você? Abandonar as suas rixas familiares? Irmãos de bico um com o outro, por anos. Se reconciliar com seu irmão miolo mole. Você pode ter um preguiçoso que não ajuda, que não se importa com seus pais, e você está chateado com seu irmão. Mas nós vamos levar isso até quando? Essas rixas até quando? Abrir mão de opiniões políticas tolas que só fazem dividir amigos, igreja, família, colegas. Uma coisa te falta, e o que seria? Ouvir um pouquinho mais a sua esposa, deixando esse seu machismo orgulhoso de lado? Uma coisa te falta, o que seria? Respeitar o teu esposo, honrando e reverenciando a missão dele como pastor da sua casa? Como me cansa a falta de respeito entre os casais. Em que momento eles se esqueceram
de que são uma só carne. Não ridicularize o seu marido. Não faça piada com a sua esposa. Se a falta de respeito entre o marido e a esposa, nada será mais natural do que filhos rebeldes. Escuta o que eu estou te dizendo. O que te falta? Qual é a sua coisa? Parar de falar mal dos outros como um canto do corvo, um canto sombrio. Não consegue controlar a língua. Parar de reclamar de tudo e de todos como uma vitrola velha. Uma coisa te falta. Que coisa é essa? A sua coisa é a sua coisa. Resolve isso. Jesus amou aquele jovem. E Ele não ama menos você do que amou aquele jovem. E eu digo a você, não deixe esse recinto triste. Como se resolver a sua coisa fosse difícil demais para você. A boa notícia é que a graça opera em todos nós, nos dando poder para resolver essa coisa. Se há em sua alma o mínimo impulso de resolver, isso já seria suficiente para Deus atuar na sua vida. Pelo pecado nós fomos separados da vida de Deus. A gente tem um tipo de paralisia. Por nós mesmos, nós somos incapazes de viver uma vida santa, tanto quanto um paralítico é incapaz de levantar e andar. Se você está triste, lutando, olhe para cima. O Salvador se inclina sobre você, quem Ele adquiriu com seu próprio sangue, dizendo com inexprimível ternura e piedade: você quer ser curado? Ele pede que você se levante com saúde e paz. E Ele não espera que você sinta estar curado, Ele quer que você creia na palavra dEle, e essa palavra será cumprida na sua vida. Ponha a sua vontade ao lado de Cristo, seja qual for a prática pecaminosa, o desejo dominador que pela longa transigência aprisiona a sua mente e o seu corpo. Cristo é capaz de libertar e Ele anseia fazê-lo. Ele transmitirá vida à pessoa que está morta em sua transgressão. Desejado de todas as nações, páginas 151 e 152. Olhe para mim, minha igreja. Nós precisamos nos preocupar em saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E Ele expressa isso em princípios através de sua palavra. Princípios. Às vezes é chato, desconfortável e constrangedor a gente ter que chegar aqui e destrinchar esse princípio fazendo uma listinha de coisas, como eu fiz hoje. Nós precisamos olhar para o princípio, com um coração aberto e humilde, dizer: Senhor, eu quero viver o teu princípio, a tua vontade para a minha vida. E Ele vai tratar de ajudar você a entender isso. E você vai resolver isso. De tudo que eu mais falei aqui, os dois grandes pecados, por trás dessas listinhas que eu mencionei, está a vaidade e o orgulho. É a forma mais perniciosa de idolatria que pode ter. Sabe por quê? Porque ela se disfarça. A sociedade nem olha mais para isso com tanto desprezo. Porque nós vivemos numa cultura em que quanto mais belo, mais atraente, mais poderoso você é, mais bem recebido você será. Só que o cristianismo vai na contramão desses conceitos comuns. Nós não podemos chamar a atenção para nós roubando a glória do Deus a quem nós servimos. Você precisa se desprender dessas coisas que você faz para se sentir melhor, porque o teu valor não está aí.
Uma coisa te falta. Que coisa é essa? Qual é a sua coisa? Não importa quão difícil, quão arraigado seja a tua tendência desse temperamento estragado ou desses hábitos perniciosos, Ele pode dar poder para você vencer isso. É a palavra dele que está empenhada. Se é essa coisa que te falta, é Ele quem vai te dar poder para você se ver livre dela. Só que você precisa reconhecer. Você precisa colocar no altar do sacrifício o seu ídolo. Você precisa queimar o seu ídolo. Você precisa entregar, você precisa quebrar ele. Você precisa dizer: Senhor, eu não estou conseguindo lidar com isso aqui. E Ele vai te ajudar, porque Ele prometeu e tem desejo de ajudar você, porque a sua salvação depende disso. Uma coisa te falta. Por favor, não esconda nenhum incômodo na sua alma, onde você na porta diz para Deus não entrar. Não faça isso. A nossa vaidade, o nosso apetite, o nosso orgulho, a nossa intransigência, os nossos rancores, tudo isso tem atrapalhado a nossa vida e tem feito com que Jesus fique no banco do carona. Porque numa vida em que Ele reina, Ele vai resolver todas essas coisas. Todas. Para a glória dEle. E para o teu bem. O rapaz ficou triste. Porque ele amava demais aquele negócio da vida dele. Ele sai triste. E as reações de Jesus, descritas em Marcos, para mim são surpreendentes. Porque o relato diz que Jesus o amou e Jesus se entristeceu. Jesus nos ama e nós temos o poder de mexer com os sentimentos dEle. É com profunda compaixão que Ele se encurva sobre essa igreja na manhã deste sábado, olhando para dentro da tua alma, para os recintos mais secretos do teu coração. Ele sabe o que você precisa resolver e Ele está apelando a você nesse momento: entrega esse troço para mim, que eu vou te ajudar a resolver. Entrega esse mau hábito, entrega esse vício, entrega essa tendência, entrega isso para mim, que eu vou resolver. Nós vamos juntos. Mas não adia. Não caia na cilada de achar que você vai resolver isso para depois a gente começar a caminhar juntos, porque é eu quem tem que resolver isso para você. Você não tem poder para caminhar comigo a menos que eu resolva para você, mas você tem que me entregar. Eu vou resolver, mas você tem que me entregar. Pergunta: qual será a tua resposta na manhã desse sábado? Não mexa com o meu ídolo? Ou você vai dizer para Deus: tem misericórdia de mim, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu já tentei, eu não consegui.